né? Então ele está atingindo o objetivo, que é de fazer com que a criança construa dentro dela esse limite, né, e esse espaço interno, né, que vai servir de matriz para novas frustrações que virão, né. Então eu costumo dizer, né, a você precisa dizer não, a criança precisa, ela precisa disso, né, porque se ela não percebe que tem limite, né, que o pai não coloca o limite, né, se ela percebe isso, ela se sente desamparada também, né. Então na hora dos aí ela começa e os pais, ao fazerem isso, eles ficavam passando para a criança a falsa impressão de que ela domina, né, de que é ela que manda, né, ela que domina a casa, e ela se sente forte. E aí na hora dos fantasmas, né, na hora que vem os fantasmas assustá-la, né, ela não tem quem chamar mentalmente para protegê-la desses medos, desses fantasmas, entende. Então, você está colocando a criança numa situação em que ela corre o risco de entrar numa psicose, né, porque ela não tem nada que proteja ela desses perigos mentais, né, perigos que a mente dela vai entrar em contato, né, que a gente chama de fantasmas aí, né, mesmo até mesmo o fantasma mesmo da noite e tal, né, que a criança vai correndo para ficar com os pais, né. Então ela precisa sentir que tem alguém que é mais forte do que ela, né. Então, às vezes as pessoas falam também: "Ah, mas ele me bate, doutor, o senhor acha que é certo eu deixar ele bater ou não?", né. É claro que não, né, mas tem mães e pais que ficam com essa dúvida, né. Então a gente orientar, sentir: "Não, não pode deixar bater, você precisa mostrar que você é mais forte do que ele, né, e na realidade você não é que você vai mostrar, você é mais forte que ele, e você está ali para ajudá-lo a conter os impulsos dele também, né. Se ele não aprende a lidar, mentalmente com esses impulsos, e não aprende a ir construindo essa contenção, ele vai ficando amedrontado também, né. Então ele vai aprender a lidar com essa contenção a partir da força que você tem, que você vai mostrar, e você vai mostrar que você é mais forte, que ele não vai bater em você, mas com carinho, né. Poder ajudar ele a lidar, porque ele vai sofrer, ele está sofrendo, né. Quando a criança parte para bater no pai ou na mãe ou quem está educando, né, ela tá com um sofrimento e ela está tentando resolver esse sofrimento de alguma maneira, né. Então, é um pouco por aí, né. Então, voltando aí na sua questão, né, o medo de dizer não para a criança tem uma outra raiz também, uma outra causa, né, que muitas vezes a mãe, quando vai educar a criança, né, e que ela fala um não, uma coisa que a criança quer muito, a criança chora, sabe, aquele choro sentido, né, e a mãe e aquilo corta o coração, né, da mãe, né. E muitas vezes dói mais, muitas vezes não, na maioria das vezes, dói mais na mãe que está fazendo isso do que na criança, né. E aí vai da mãe conseguir suportar essa dor, né. Tem autores que falam até um certo grau de crueldade, né, uma crueldade boa, digamos, né, porque a mãe vai ter que aguentar aquilo, ela está vendo o filho sofrer, e ela vai ter que ficar firme, né, ajudar ele, né, aí onde entra o que eu falo, né, o carinho, dar um colo, bota ele no colo, ajuda ele a lidar com essa dor, aí ele vai até pensar: "Não, então você vai deixar? Não, não vou deixar, né, isso aqui está resolvido, isso você não pode fazer, mas eu estou aqui para ajudar você a lidar com a sua dor", né. Então
E a mãe sofre com isso, né? Agora, se a mãe não consegue aguentar essa dor, né, que é maior do que a dor que a criança está sentindo, né? E aí a mãe é que não consegue lidar com essa dor, e aí ela pega e não diz não, entende? Para ela não ter que sentir a dor, entende? A questão não é a dor da criança, né? A questão é a dor da mãe. Primeiro, antes de tudo, a mãe tem que aprender a lidar com essa dor, a dor que ela tem ao educar o filho, né? E depois, em seguida, ela poder dar esse suporte para a criança, né? Se já de começo ela não aguenta a dor que ela está vendo a criança chorar porque não pode, porque está sofrendo, se ela não aguenta a dor dela, ela não educa, ela não consegue educar, né? Porque aí a criança é que vai, entre aspas, que vai estar educando ela, né? E aí, Doutor Paulo, essa oi? falta do, essa falta do não, quando criança, essa falta desse limite, a consequência já na adolescência ela já é vista, né? Depois já na maturidade de um adulto inconsequente, inconsistente, um adulto que não pode ouvir um não, que já às vezes se torna um adulto agressivo, que não tem estabilidade emocional nenhuma, né? Essa é a Sim, consequência da falta de limite, né? porque quando você diz o não ali para a criança, e a gente está falando, quando nós estamos falando dessas questões, a gente está falando de crianças até os 4, 5 anos de idade, né? A partir de 2, 3 anos, você já vai, quem tem filho sabe, né? A criança desde pequenininha já ela quer realizar os desejos dela, né? E tá certo. Agora você que vai mostrar o que pode e o que não pode, né? E nesse período é que vai se construir a cada vivência dessa, você vai ajudando a criança a construir dentro dela um espaço de suporte para a frustração, né? Se a criança não tem essas vivências, ou a mãe então não diz não, e a criança faz tudo, então ela não tem essa vivência, então ela não está construindo espaço interno para isso. Ou se a mãe fala não, daqui a pouco fala sim, então ela não consegue achar onde é que é o limite, né? Isso também dificulta para ela construir esse espaço interno. E não construindo isso, ela vai sentir falta disso na vivência dela na vida, né? Porque agora, quando ela é pequena, quem diz não são os pais, mas lá na frente quem vai dizer não é a vida que vai dizer não, né? E aí ela precisa ter essa estrutura ali construída, né, internamente, para ela poder chorar, né? E essa mãe que está dizendo não, e esse pai, eles, depois, à medida que a criança vai crescendo, né, e vai se tornando adulta, esse pai e essa mãe vão ficar dentro dela, né? Então, lá no futuro, o cara está lá e vai tentar um emprego, não consegue, ou então está trabalhando, é demitido, né? E aí ele vai chorar, entendeu? Ele precisa chorar, porque ele está sofrendo, porque ou perdeu a namorada, ou morreu alguém, né? Então, na hora que ele chora, né? Isso aí é a vida dizendo não, né? Então, na hora que ele chora, ele vai lá dentro dele encontrar aquela mãe, que estava ali carinhosa, né? E que diz para ele: não, filho, eu sei que está doendo, mas vem cá, te dou um colo, né? Então, essa mãe, ela vai chegar, vai aparecer para ele ali mentalmente, né? Às vezes até inconscientemente, né? Mas vai ter uma função importantíssima, né? Então, a gente não deve ter medo de dizer não, né? E temos que ficar muito atentos à nossa dor, né? A dor que a gente sente quando vai dizer, quando vê a criança chorando, quando vê o filho, né? Não tem pai, não tem mãe que não sofra quando vê o filho chorando, né? Mas o bom pai e a boa mãe sabe que tem coisas que é necessário, que não tem como você evitar, você não vai deixar de educar, né? Porque senão lá na frente a coisa vai ser pior, né? E é mais ou menos nessa fase da vida também que a personalidade da criança, do ser humano, de modo geral, começa a se desenvolver, né, doutor?
Desde pequenininho, já todas as relações vão acrescentando para formar uma personalidade. Sim, sim. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, quer fazer um comentário? Pode, sintam-se à vontade. Vamos deixar o silêncio um pouquinho, porque aí o silêncio possibilita que apareça. Essa questão do filho chorar, eu brinco com a Débora, que eu sou paciente do Dr. Paulo, a minha esposa, a gente, há bastante tempo, eu sempre falo, tá chorando de fome, frio? Não, então deixa eu chorar. Se não é esse choro aí, deixa eu chorar. Porque às vezes precisa chorar, né? Sim, mas eu acho que o deixar chorar é importante que você possa ajudar ele a lidar com essa dor, né? Porque se ele está chorando, que tem alguma coisa está doendo, né? Então você poder se aproximar e, e ajudar ele a lidar com a dor, né? Escutar essa dor, né? Escutar o que ele tem para dizer sobre isso, ou mesmo que não tenha nada para dizer, mas você está ali junto, né? E dar um colo, dar um abraço, uma presença, né? Então, aquela dor, ela vai ser internalizada, né, como uma matriz, né, para novos limites, né? Uma matriz para a disciplina também, né? Ele fica mais... Porque se ela tem que lidar sozinha com a dor, aí fica mais difícil para ela internalizar isso. Aquilo fica batendo ali, né? Costumo dizer, fica batendo na pele, né? Então não entra, né? E entrando, né, internalizando isso, é mais uma força interna que a criança vai ter, né? Doutor Paulo, essa questão da adolescência hoje, você vê que hoje está uma adolescência que ela tem muita informação, né? O adolescente de hoje, ele tem centenas de vezes mais informação do que um adolescente de 20 anos atrás, porque tem um celular na mão, tem tudo ali. E hoje a Uhum. gente vê muitos pais que vão conversar com os filhos e os filhos já vêm questionando tudo, já discutindo tudo e são verdadeiros donos da razão, assim. Eu não consigo me ver nessa fase lá atrás também. Talvez eu era assim e não consigo projetar para hoje. Mas existe essa situação hoje mais delicada, né? Existe realmente uma adolescência, não, não sei o termo certo para usar, mas tipo, mais voraz, assim, com pai, com mãe, nessa questão de desobediência. Eu falo uma desobediência comum, assim, não de uma falta de educação, mas aqueles filhos que não respeitam o pai, não tem limite. Ah, eu quero sair, eu quero me divertir, e você não consegue segurar o filho em casa. Eu não tenho filho nessa fase ainda, né? Tenho amigos que têm, a gente tem parentes assim, então a gente fica vendo isso. E às vezes muitos pais que a gente olha que tem estrutura, mas também não consegue administrar esse tipo de situação. Aí fica Sim, essa dificuldade também. é. Eu acho que assim, na adolescência, o, o foco aí é a questão, é o conflito de gerações, né? Que é o que vai aparecer, né? Então, o pai, fatalmente, o pai é de uma geração e o filho é de outra geração, né? Então, você já tem valores diferentes, né? E aí você soma-se a isso a questão da criança, né? Que quando entra na adolescência, ele está saindo da infância, né? A infância está morrendo, né? Então, ele não é mais criança, né? E aí ele se dá conta de que, peraí, é uma coisa que eu nunca mais vou poder ter, né? Olha aí, em parte, a vida dizendo também, né? Olha, acabou, velho, agora você não é mais criança, né? Mas ele ainda não é adulto, né? Então ele fica nesse interregno aí, nesse espaço meio perdido, né?